Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Lucivânio. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lucivânio? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem, sim, professor. Graças a Deus. Maravilha. Estava falando com os alunos e as alunas aqui um pouco antes, que você vai dar continuidade, né, na discussão que Kessia iniciou na última quarta-feira. E ela começou a falar sobre estágio supervisionado na perspectiva da pesquisa. E você hoje vai falar essa mesma discussão, né, de estar supervisionado num outro foco que é extensão. E eu vou apresentar o Lucivânio, né, que eu chamo Lucivânio pela relação que eu tenho com ele, de muita admiração também, de muito carinho. Lucivânio foi meu aluno da licenciatura em matemática e sempre foi um excelente aluno, muito, muito bom aluno. E Lucivânio hoje, ele fez o TCC comigo, com autonomia, defendeu muito bem, e foi fazer a seleção do mestrado, foi aprovado, e hoje é um aluno que está já no segundo ano do mestrado, já bem pertinho de qualificar. Então, daqui no final do ano, o Lucivânio aí deve virar mestre, né? E seguir a carreira acadêmica, fazendo aí o doutorado dele. É um profissional de muito potencial, desde a graduação, é dedicadíssimo. E uma coisa que eu gosto de Lucivânio, que Lucivânio, ele é uma pessoa hiper disponível, que gosta de ajudar a quem precisa. Precisou dele, ele nunca se nega, está à disposição. Isso não estou falando para mim, não, para vocês também, tá? Qualquer pessoa que precise de Lucivânio, eu nunca vi Lucivânio se esquivar, se esconder, ficar mascarado. É um cara hiper do bem, é um cara muito bom, muito boa gente, então ele tem muitas qualidades, além da qualidade profissional. Então, assim, é muito bom estar com o Lucivânio aqui hoje, conversando com a gente. Como eu falei um pouquinho antes dele entrar, explorem Lucivânio no bom sentido, tirem todas as dúvidas. Ele está aqui para nos ajudar e para nos orientar, para acrescentar aquilo que a gente já vem conversando. Lucivânio, seja muito, muito bem-vindo. É um prazerzão estar do seu lado hoje, aprendendo com você, né? Você, Lucivânio, também está como um dos coordenadores do GIPEM. Ele está hoje junto, dividindo com o Cassie a parte de estudos. Se vocês quiserem assistir, né, tem lá os encontros, é seguir o GIPEM, e ele vai dizendo o que é que vai trabalhar. Já teve o primeiro encontro, foi muito bom, sobre a teoria que ele trabalha num mestrado, ele, Kessia, e cada mês vai ter um encontro diferente, totalizando 5. Então, o Lucivânio aí tem muita publicação, já trabalhou no currículo desde da graduação, é uma pessoa, um profissional muito promissor, que a gente tem muita admiração e está aqui hoje para aprender com ele. Muito bem, seja muito bem-vindo, Lucivânio. Agora o palco é seu. Tá me ouvindo direito, né, professor? Estamos sim. Pronto. É que a apresentação, né? Fica até emocionado pela apresentação. E obrigado pelas palavras, né? E peço perdão de início porque o computador que eu estou aqui, ele está sem a câmera, né? Então, eu pensei em entrar pelo celular, mas como meu sobrinho está aqui em casa, aí deixei ele com o celular para ver se ele me deixa quieto. Mas quanto à questão do áudio, tá tranquilo, então vamos começar. Eu vou tentar projetar aqui, né, a apresentação, para ver se dá certo. Pronto. Lucivane, você prefere como? Você prefere falar toda a sua palestra e o pessoal anotar e perguntar no final? Ou você prefere que, se for possível para você, que as pessoas abram o microfone e conversem com você? Como é que você prefere a sua dinâmica? Eu acredito que é melhor anotar a pergunta, né, no final da apresentação, cada um ir questionando e a gente pontuando em cima de cada questionamento. Sim. Vamos lá, Maravilha, né? então. Pode começar. Pronto. Então, pessoal, né, boa noite. Estou aqui para falar, né, sobre extensão na perspectiva do estágio supervisionado. E na sequência, né, no próximo slide, a gente tem um pouco do percurso histórico
da extensão, né? Aí, aquela mesma conversa, né? Se eu iniciasse perguntando a vocês do que é extensão, alguns poderiam me responder no sentido literal da palavra, né? De que extensão significa estender algo, né? Para na tentativa de levar algo a algum lugar ou alguém, né? Só que Paulo Freire, na sua obra Extensão ou Comunicação, ele diz que isso seria um equívoco, né? Porque se a gente está levando algo a algum lugar ou alguém, então essa pessoa só está recebendo, ela não está devolvendo nada na questão de conhecimento e saber. Outras pessoas poderiam me responder, né, de que extensão é um curso de extensão que determinado professor ele ministrou no período passado, né? E o que seria um equívoco também, reduzir a extensão em si como apenas uma ação da extensão. Né? O cursos de extensão universitária, geralmente o que a gente conhece, né, ele tem uma pequena carga horária e destina-se apenas a complementar conhecimentos de determinada área, né? Então, já as atividades de extensão propriamente dita, né, como dever constitucional, são atividades bastante amplas e complexas, né? Mas adentrando na questão do percurso histórico da extensão, porque eu achei pertinente trazer um pouco do percurso histórico, por quê? Né? Porque a extensão não é uma coisa tão simples, né? Ela tem sua importância, é valiosa na questão da universidade, no quesito do ser profissional. Então, é importante a gente trazer um pouco do percurso histórico da extensão. Pois bem, a extensão, eu trago um recorte do trabalho de Maria das Dores Pimental Nogueira, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ela apresenta, né, o surgimento da extensão aqui no Brasil, partindo especificamente de duas vertentes, né? Uma de origem na Inglaterra e outra de origem nos Estados Unidos, né? Então, a extensão ela surge na Inglaterra, mais ou menos na segunda metade do século XIX, né? E ela surge através de propostas, né, voltadas para uma educação continuada. E essas manifestações, né, que surgem na Inglaterra da extensão, ela se propaga, né, por todo o local, através de cursos, atividades sociais, né, atividades voltadas para a questão da classe operária. Então, né, a extensão ela entra no Brasil em 1911, mais ou menos, onde a gente tem indícios, né, de práticas extensionistas através de cursos e conferências. E essa outra vertente, né, surge nos Estados Unidos através de atividades voltadas para a agricultura. Né? E é justamente quando entra na Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, que hoje é a Universidade Federal de Viçosa, mais ou menos em 1926, através de prestação de serviços, né, sob influência desse modelo americano. E a gente coloca, né, 1911, mas porque são indícios de atividades extensionistas, como eu falei. Só que a extensão ela é legalmente registrada, né, aqui no Brasil 20 anos depois, em 1931. E quando a gente parte, né, no próximo slide, a gente percebe, né, a luta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, entre os anos de 1960 a 1964. A UNE, ela coloca, né, que a universidade ela deveriam estar voltada para a comunidade, para os problemas que a comunidade apresenta. Então ela luta a UNE, né, em prol desse conceito, né, desse conceito de extensão, de que a universidade deveria estar voltada especificamente para os problemas sociais. E a reforma universitária, né, propõe, através da Lei 5.540 de 1968, o trabalho da extensão. Só que, como vocês podem observar nesse artigo 20 dessa reforma universitária, a extensão, ela passa a existir, né, em função tanto da pesquisa quanto do ensino. Então, ainda ela não conquista o lugar que é merecido, né? Ela não conquista o lugar que hoje a gente dá como um dos pilares
que compõem a universidade. Então, esse artigo 20 diz o seguinte, né, que as universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior, né, estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados das pesquisas que lhes são inerentes. Então, a gente pode observar, né, nesse trecho, nesse artigo, de que a extensão ela passa a existir, né, constitucionalmente, através da reforma universitária, só que ela passa a existir, né, em função da pesquisa e do ensino. Na sequência, né, a gente tem a nova Constituição brasileira, né, no próximo slide, de 1988, né, que ela é considerada a lei maior, né, e através desse artigo 207, a extensão ela passa a ter o mesmo direito, tanto do ensino quanto da pesquisa, em que diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, vejam, né, como a extensão ela conquista o seu espaço, né, e é a partir desse momento que ela é considerada como um dos pilares que constitui a universidade e passa a ter o mesmo direito, né, tanto do ensino quanto da pesquisa. Então, que antigamente não tinha, né? Passou a existir através da reforma universitária, só que em função, né, tanto do ensino quanto da pesquisa. Ela ainda não conquista o lugar que é merecido, né? Na sequência, no próximo slide, né, eu coloquei o primeiro tópico falando um pouco da ditadura militar, né? A ditadura militar, porque os assuntos pertinentes à extensão, né, ele é um pouco prejudicado, né? Então, pode passar, professor, no próximo slide. No período da ditadura, a extensão, as discussões, né, referente à extensão é um pouco prejudicada. Por quê? Né? Porque, né, mas, na verdade, na década de 1980, né, especificamente no ano de 1987, criou-se o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, o FORPROEX, né, que ele elabora o Plano Nacional de Extensão, em que esse plano, essas ações, elas são fundamentadas em dois princípios: a questão da indissociabilidade e ação transformadora com interação social e interdisciplinar. Posteriormente, né, eu vou discutir um pouco dessa questão da indissociabilidade e essa questão da ação transformadora, né? Na sequência, né, no próximo slide, eu trago o que é colocado na LDB de 1996, através da lei, né, 9.394. A LDB coloca o que foi discutido através do FORPROEX, né? Então, a LDB coloca, né, que a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, né? Em que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno a universidades, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àqueles conhecimentos. Então, veja alguns trechos, né, que a LDB coloca, né, sobre a extensão. De que a extensão é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla em que sentido? No sentido, gente, de que tanto a sociedade, né, se beneficia daquilo que dos conhecimentos científicos, quanto a própria universidade, ela se beneficia com as realidades, com os problemas, em que a mesma, ela ela pode reconstituir sua praxis de conhecimento acadêmico, né? Porque não adianta a universidade ela trabalhar com um conhecimento totalmente isolado, em que a sociedade, né, não desfruta desse conhecimento. Eu lembro de uma vez que, quando eu cheguei, né, na faculdade, era durante o dia, em alguma atividade que eu ia desenvolver, quando eu desci do carro, né, daqueles carros alternativos em que várias pessoas vão para o comércio resolver coisas,
Uma mulher olha para a UPE, né, e diz assim, eita, né, todo mundo que consegue entrar e não, né? Aí eu, assim, como a questão, como tudo é corrido, né, não dá para a gente parar e tentar entender o ponto de vista daquela mulher. Mas eu pensei da seguinte forma, né, será que ela estava falando em questão do processo seletivo, né, das pessoas entrarem na universidade enquanto estudante, ou que a população, a sociedade não tem contato com aquele mundo? Né? Eu fiquei um pouco refletindo sobre aquilo que eu ouvi, né? E algo que, tipo, eu nunca esqueci, porque, tipo, por que tanto medo? Né? Por que tanto medo? Será que é um local isolado mesmo, em que quem não está lá como estudante, como um profissional, não tem acesso, né, àquele conhecimento, aquelas atividades que são desenvolvidas, né? É isso que a gente passa a refletir um pouco e nos perguntar, né? Principalmente após que o momento que eu ouvi essa fala dela. Na sequência, no próximo slide, né, dando sequência ao que diz o ForProEx, né, que esse fluxo que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade, além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria e prática. A extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Então veja, né, que são trechos, né, bastante importantes quando essa questão da teoria e da prática, né? Porque não adianta a gente se apossar de toda teoria que a comunidade científica nos coloca, né, enquanto estudante de graduação, enquanto pesquisador mesmo, se a gente não tem contato nenhum com a prática, né, para a gente poder rever essa questão, né, de um conhecimento significativo. Né? Por isso que a extensão ela tem esse poder de nos colocar à frente, né, desse confronto, né, confronto com a realidade brasileira e regional, para que a gente possa nos reinventar, né, enquanto profissional.